7. O batismo com fogo e com água. Dormia profundamente naquela noite de janeiro de 1967, quando acordei espantada pelo sacudir violento da cama. Seria um terremoto? Meu coração encheu-se de um terror indivisível. Então percebi uma presença horrivelmente maligna em meu quarto. Uma presença definitivamente demoníaca. De repente, fui jogada para fora da cama. Se no espírito ou no corpo físico, não sei, mas fui jogada ao redor como uma palha num furacão. O rosto de Mahmud relampejou perante mim e meu coração clamou por sua proteção. Isso deveria ser a morte, pensei, minha alma estremecendo. A presença horrenda engolfou-me como uma nuvem negra e instintivamente clamei àquele que era tudo para mim. Ó Senhor Jesus! Com isso fui sacudida poderosamente, como um cão que estralhaça sua presa. Estou cometendo um erro ao clamar Jesus? Gritei a Deus no espírito. Com isso, uma grande força surgiu dentro de mim e clamei: invocá-lo-ei, Jesus, Jesus, Jesus! Pouco a pouco a devastação amainou. Fiquei deitada, adorando e louvando ao Senhor. Entretanto, por volta das 3 horas da manhã, minhas pálpebras se tornaram pesadas demais e voltei para a cama. Acordei de manhã quando Raisham me trouxe o chá. Fiquei deitada por algum instante, sentindo um tremendo alívio. Ao fechar os olhos em oração, vi o Senhor Jesus de pé perante mim. Trazia uma veste branca e uma capa escarlate. Sorria gentilmente para mim e disse: não se preocupe, isso não acontecerá mais. Percebi então que essa experiência cruciante fora satânica, um teste permitido por Jesus para o meu próprio bem. Lembrei-me do grito que havia partido de dentro de minha alma: invocarei o seu nome e direi: Jesus Cristo. Meu Senhor ainda estava perante mim. Chegou a hora de você ser batizada com água, Bilks, acrescentou ele. Batismo com água. Eu tinha ouvido as palavras bem distintamente e não gostei do que ouvira. Vesti-me rapidamente e pedi a Nurjan e Raisham que não deixassem ninguém importunar-me até a hora do almoço. Deixei-me ficar à janela pensando. O ar da manhã era fresco. Pálidos vapores subiam das fontes do jardim. Eu sabia que a significação do batismo não era totalmente desconhecida ao mundo muçulmano. Pode-se ler a Bíblia sem despertar muita hostilidade, mas o sacramento do batismo é outra história. Para o muçulmano, esse é o sinal de que o convertido renunciou à fé islâmica, a fim de se tornar cristão. Para o muçulmano, o batismo significa apostasia. De modo que aqui estava um ponto difícil. O assunto estava bem claro. Sujeitar-me-ia ao temor de ser tratada como pária, ou ainda pior, traidora, ou obedeceria a Jesus. Antes de tudo, eu tinha de ter a certeza de estar realmente obedecendo ao Senhor e não a alguma ilusão. Minha vida cristã era recente demais para confiar em vozes. Qual seria a melhor forma de testar minha impressão, senão mediante a leitura da Bíblia? Portanto, voltei à Bíblia e li que o próprio Jesus havia sido batizado no Jordão. Examinei novamente a carta de Paulo aos Romanos, onde ele se referia a essa cerimônia como morte e ressurreição. O velho homem morre e levanta-se uma nova criatura, deixando todos os pecados para trás. Bem, então estava decidido. Se Jesus foi batizado e se a Bíblia exigia o batismo, estava claro que eu deveria obedecer. Nesse mesmo instante, toquei a campainha chamando Raisham.
Por favor, diga ao Manzur que apronte o carro. Disse eu. Vou visitar os Old depois do almoço. Em breve estava eu de novo sentada na sala de estar de Mary e Ken. Falei precipitadamente, como sempre o fazia. Ken, disse eu, encarando-o de frente, tenho certeza que o Senhor me mandou ser batizada. Ele olhou para mim por um longo instante com o sobrolho franzido, tentando medir a profundeza da minha intenção. Então inclinou-se para a frente e disse muito, muito sinceramente: Bilks, você está preparada para o que pode lhe acontecer? Sim, mas... Comecei a responder. Ken interrompeu-me em voz baixa. Bilks, outro dia encontrei um paquistanense que me perguntou se tinha sido varredor de ruas em meu próprio país. Olhou-me de frente. Você compreende que desse momento em diante você não seria mais Begum Cherry, a respeitada senhora feudal com gerações de prestígio? Que dessa hora em diante você estaria relacionada com os cristãos varredores de rua daqui? Sim, respondi. Eu sei disso. Suas palavras tornaram-se ainda mais firmes. Fiz-me de aço a fim de olhá-lo de frente. E você sabe, continuou ele, que o pai de Mahmud pode facilmente tirá-lo de você? Ele pode rotulá-la de tutora indigna. Meu coração desfaleceu. Já me havia preocupado com isso, mas ouvir Ken dizer tal coisa em voz alta fazia com que a possibilidade se tornasse mais acentuada. Sim, eu sei, Ken, disse fracamente. Compreendo que muitas pessoas pensarão que estou cometendo um crime, mas eu desejo ser batizada. Eu devo obedecer a Deus. Nossa conversa foi interrompida pela chegada inesperada dos Mitchell. Ken contou-lhes imediatamente que tínhamos algo importante para resolver. Bilks, disse ele, deseja ser batizada. Silêncio. Sinone tossiu. Mas não temos um tanque para isso, disse David. E que tal o da igreja de Pessoahar? Perguntou Mary. Eles não têm um tanque? Tive outro desfalecimento. Pessoahar é a capital da província fronteiriça noroeste. Em todo o sentido da palavra, é um território fronteiriço. Uma cidade provinciana habitada por muçulmanos conservadores, notórios por sua rapidez em tomar ação. Bem, pensei eu, aí vai qualquer sigilo que eu pudesse ter conservado. Dentro de 1 hora, toda a cidade ficaria sabendo. Ficou assentado que Ken faria os preparos a fim de irmos a Peshawar. O pastor de lá nos mandaria notícias em 1 ou 2 dias. Nessa noite meu telefone tocou. Era o meu tio-avô Fatah. Eu amava muito esse idoso cavalheiro. Ele sempre estivera tão interessado por minha instrução religiosa. Bilks, a voz autoritária do meu tio parecia perturbada. Sim, tio. É verdade que você está lendo a Bíblia? Sim. Perguntei a mim mesma como é que ele sabia e o que mais teria ele ouvido. Tio Faté limpou a garganta. Bilks, jamais converse a respeito da Bíblia com nenhum desses cristãos. Você sabe quão argumentadores eles são. Seus argumentos sempre levam à confusão. Quis interrompê-lo, mas suas palavras sobrepujaram as minhas. Não convide ninguém, enfatizou, ninguém à sua casa sem me consultar. Se o fizer, você sabe que a família não ficará ao seu lado. Tio Faté fez silêncio por um instante.
Aproveitei a oportunidade. Tio, ouça-me. Havia um silêncio forçado do outro lado da linha. Fui em frente. Tio, como o senhor pode lembrar-se, ninguém jamais entrou em minha casa sem um convite meu. Meu tio lembraria sim. Todo mundo sabia que eu me recusava a receber visitas sem arranjo prévio. O senhor sabe, concluí, que verei a quem quiser. Até logo, tio. Desliguei. Seria isso um presságio das coisas que viriam do restante da família? Se a reação do tio Faté foi tão forte pelo simples fato de saber que eu estava lendo a Bíblia, o que aconteceria quando ele e o restante da família soubessem do meu batismo? Essa ideia não me agradava em nada. Mas isso somente aumentava o meu desejo de ser batizada imediatamente. Eu não tinha certeza de poder resistir à pressão das muitas pessoas a quem amava, quem não dava notícias. Na manhã seguinte, ao ler a Bíblia outra vez, deparei-me com a história do eunuco etíope, a quem Filipe havia levado a mensagem de Deus. A primeira coisa que o eunuco fez ao ver a água foi saltar da carruagem, a fim de ser batizado. Era como se o Senhor estivesse dizendo novamente: batiza-te, faça-o agora. Eu tinha certeza de que ele queria dizer que se eu esperasse um pouco mais, ou algo ou alguém poderia impedir o meu batismo. Pulei da cama, compreendendo com poder novo que forças enormes se dispunham a fim de impedir-me de fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Pus a Bíblia na mesa, chamei as criadas que rapidamente me vestiram e logo eu estava na estrada em direção à casa dos Mitchell. David, disse eu, ainda na soleira da porta. Há alguma resposta de Passoar? Não, ainda não. Minha voz elevou-se. Você não pode batizar-me aqui, agora? David franziu o sobrolho. Levou-me para dentro, tirando-me do ar frio da manhã. Ora, Bilks, não devemos nos precipitar com um passo dessa envergadura. Devo obedecer ao Senhor. Ele me disse que devo me apressar. Contei-lhe da leitura bíblica matinal e a nova insistência de que eu me batizasse antes que qualquer coisa me acontecesse. David estendeu as mãos desordenado. Devo levar Sinov a Abbottabad esta tarde e não há o que possa fazer agora, Bilks. Pegou-me pelo braço. Seja paciente, Bilks. Tenho certeza que receberemos notícia de Peshawar amanhã. Dirigi-me à casa dos Old. Por favor, clamei enquanto Ken e Mary me cumprimentavam. Há alguma maneira de eu ser batizada imediatamente? Perguntamos ao nosso pastor, disse Ken, tomando-me pelos braços e levando-me para a sala de estar. Ele disse que o assunto todo deve ser levado à sessão. Sessão? Ecoei. O que é isso? Ele explicou que o pastor desejava batizar-me, mas para isso deveria ter a aprovação da junta administrativa da igreja. Isso pode levar vários dias, acrescentou ele, e nesse interim qualquer coisa pode acontecer. Sim, suspirei. A notícia se espalharia. Minha mente percorreu desesperadamente todas as circunstâncias possíveis. Então Ken contou-me uma coisa espantosa. No meio da noite ele havia ouvido a voz de um homem dizendo: abra a sua Bíblia na página 654. Que maneira estranha, pensou ele, de dar uma referência bíblica. Era Jó 13:14. O versículo parecia retrilhar. Leu o versículo que tanto o havia abençoado e que parecia dirigido a mim. Começava assim: tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão.
ainda que ele me mate, nele confiarei. Será que eu estava pronta para isso? Perguntava-me a mim mesma. Minha confiança tinha essa fortaleza? Levantei-me e tomei o braço de Ken. Batiza-me com água agora, e então, embora ele me mate, estarei preparada. Estarei melhor no céu com o meu Senhor. Amontoei-me em uma cadeira e olhei para Ken. Desculpando-me, sinto muito, Ken. Estou ficando perturbada. Mais de uma coisa eu sei. O Senhor disse que eu deveria ser batizada agora. Vou diretamente ao ponto. Você vai me ajudar ou não? Ken sentou-se numa cadeira, passou a mão pelos cabelos cor de areia. É claro, disse ele olhando para Mary. Por que não vamos à casa dos Mitchell e nós verificamos se lá há alguma forma que nós possamos fazer isso? Dirigimos-nos de volta para as ruas tortuosas de Wash. Sentamo-nos em silêncio por algum instante com os Mitchell na sala de estar, em oração. Então Ken, suspirando profundamente, inclinou-se para a frente e disse a todos: Tenho certeza de que todos nós concordamos em que Deus tem dirigido Bilks de uma maneira muito singular até agora. E se ela insiste em que existe a urgência de ser batizada e que essa urgência vem de Deus, então não sirvamos de empecilho. Voltou-se para David. Você vai a Abbottabad. Que tal se Mary e eu levássemos Bilks lá hoje e encontrássemos você e Sinov e arranjássemos para que Bilks se batize lá nesta tarde? Esqueçamos Peshawar. Subitamente isso parecia a coisa certa e todos nós começamos a fazer as preparações. Corri para casa, disse a Hashan que colocasse na mala um conjunto de roupas extras. Roupas estas, disseram os Olds, de que eu iria necessitar. Algo que seja resistente à água, dissera Ken. Entretanto, no meio de tudo isso, sentia-me inquieta. Sentia até mesmo a diminuição da proximidade do Senhor. Não me tinha ele dado, de várias maneiras, uma instrução específica e urgente? Não me tinha ele dirigido a batizar-me com água agora? Um pensamento cruzou minha mente. Desfiz-me da ideia. Era inimaginável. Mas, ao persistir o pensamento, perguntei ao Senhor em oração: será que podia ser? Deus Pai. E assim, no dia 24 de janeiro de 1967, teve início um batismo muito incomum. Raichan estava em pé na minha frente, em resposta ao meu chamado. Sim, disse de novo. Por favor, encha a banheira. Tornou a seu dever, com a expressão de incredulidade no rosto. Eu nunca havia tomado banho a essa hora do dia. Raichan anunciou que o banho estava pronto. Mandei-a sair. O que então fiz pode ter algum problema teológico, mas eu não estava pensando em termos teológicos. Estava simplesmente tentando obedecer a um impulso forte, apoiado pelas Escrituras. Eu devia ser batizada agora, e com os impedimentos que percebia eu estarem se juntando, tinha o receio de esperar até a tarde. De modo que, por desejar muito mais do que qualquer outra coisa no mundo permanecer na presença do Senhor, e a maneira de fazer isso era imediatamente a obediência, fui ao banheiro e entrei na banheira. Ao sentar-me, a água quase me chegava aos ombros. Coloquei a mão sobre a minha própria cabeça e disse em voz alta: Bilks, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Afundei-me na água de modo que meu corpo inteiro ficasse totalmente imerso. Saí da água regozijando-me, clamando e louvando a Deus. Oh, Pai, obrigado, eu sou tão feliz. Eu sabia que meus pecados haviam sido lavados e que eu era aceitável à vista do meu Senhor.
Não tentei explicar a Rachan o que tinha feito, e ela, com seu jeito costumeiro e reservado, não perguntou. Dentro de alguns minutos estava vestida, esperando que os Old viessem levar-me ao meu batismo em Abbottabad. De novo, não sabia qual seria a teologia da situação, mas conhecia meus motivos. Esses amigos cristãos tinham tanto cuidado comigo, tinham me ajudado tanto, haviam passado por muita coisa por mim, e eu não desejava complicar ainda mais a situação deles. Prosseguira com o meu batismo, embora certo instinto me dissera que eu já tinha feito o que o Senhor desejava. Tentei ler a Bíblia, mas meu espírito regozijava-se de tal modo que eu era incapaz de me concentrar. Estava de volta à glória, assim como sempre voltara, ao obedecer-lhe explicitamente, tendo a Bíblia como minha única diretriz. Begum Shahri. Levantei os olhos, era Raichan. Dizia ela que os Old estavam lá embaixo me esperando. Disse a Mahmud que ficaria fora o resto do dia. Achei melhor ele não se envolver demais nos acontecimentos que poderiam ter consequências desagradáveis. Então desci para me juntar a Ken e a Mary. Levamos 2 horas de viagem até Abbottabad, por uma estrada alinhada de pinheiros de ambos os lados. Não mencionei meu batismo na banheira. Em vez disso, falei das muitas vezes que havia passado por essa mesma estrada, indo a acampamentos com a família, seguida por vários carros carregados de bagagens, silentemente. Perguntava-me a mim mesma se deveria sentir-me desleal a essa antiga herança. Quando chegamos à missão, encontramos os Mitchell, esperando juntamente com o médico canadense e sua esposa, Bob e Madeleine Blanchard, nossos anfitriões. Com eles estava um senhor paquistanense. Esse cavaleiro, disse Sinov, é Padre Bahadur, o ministro que a batizará. Olhei para as outras pessoas. Estavam também presentes um médico anglicano e outro ministro paquistanense. Talvez isso seja profético, Bilks, disse Sinone. Pode ser que por sua causa muitos cristãos se unam, pois essa talvez seja a primeira vez no Paquistão que os batistas, os presbiterianos e os anglicanos tenham se unido numa cerimônia de batismo. Reinava certa atmosfera de emoção na sala. Portas fechadas, cortinas cerradas. Fiquei imaginando como deveria ter sido no primeiro século, quando os cristãos faziam os batismos nas catacumbas embaixo de Roma. Enquanto nos preparávamos para a cerimônia, olhei para o meu redor e perguntei: mas onde está o tanque? Não existia nenhum. Quem disse que eu teria de ser aspergida? Mas Jesus foi imerso no Rio Jordão, disse eu. Havíamos atravessado um rio logo antes de chegar à sede da missão. Por que não me levam para lá? Perguntei. Então lembrei-me de que estava fazendo muito frio e que os outros também teriam de entrar na água. E eu não queria forçar a questão, especialmente por ter certeza de já ter recebido o sacramento. E assim fui batizada de novo, dessa vez por aspersão. Enquanto estava sendo aspergida, pensei em como o Senhor deveria estar rindo. Depois da cerimônia, levantei os olhos e vi lágrimas descendo pelas faces dos outros na sala. Bem, sorri. Essa choradeira toda certamente não me encoraja nada. Oh, Bilks, Sinov limpava o nariz. Veio até mim e lançou os braços ao meu redor. E não pôde prosseguir. Parabéns, disseram todos, um a um. Sinov cantou um hino, Ken leu a Bíblia e já era hora de voltar para casa. Foi uma viagem calma. Não havia ansiedade entre nós. Era bom estar com os cristãos. Dizemos adeus outra vez, por entre lágrimas, e entrei em casa.
Meu humor agradável foi desfeito no instante em que cheguei. A caseira correu para mim, com os olhos arregalados e ansiedade na voz. "Oh, Begum Shahri, sua família esteve aqui perguntando pela senhora. Dizem que sabem que a senhora está se misturando com os cristãos e..." Levantei a mão. "Pare com isso", ordenei, silenciando a conversa. "Diga-me apenas quem veio." Enquanto a caseira recitava os nomes dos que tinham vindo à minha casa naquele dia, uma nova apreensão inundou-me o ser. Estes eram os membros mais velhos de minha família: tios, primos, tias, pessoas que somente viriam à minha casa desta maneira por causa de um assunto vitalmente importante. Meu coração desfaleceu. Nessa noite jantei com Mahmud, tentando não deixar meus temores aparecerem. Mas logo que ele foi para a cama, eu também me retirei para os meus aposentos. Olhei para fora, através da filigrana da janela. A neve tinha parado de cair e a luz da lua invernal podia distinguir o esboço do jardim que tanto amava. Ao meu redor percebi o conforto da antiga e querida casa, meu santuário, meu retiro. E agora? Ser-me-ia permitido conservar a casa? Era um pensamento estranho, pois sempre tivera a segurança da família, do dinheiro e do prestígio. Entretanto, sentia, sem dúvida alguma, que esse pensamento também era profético. Os poderes que eu sabia estarem se juntando contra mim haviam começado já a manifestar-se através de minha família. Muito do meu poder, muito da minha segurança estavam em minha família. O que aconteceria se, de repente, todos esses começassem a se opor a mim? Certamente, este era o motivo pelo qual o Senhor insistira em que eu me batizasse imediatamente. Ele me conhecia. Ele sabia onde eu era mais vulnerável. Deixei-me ficar a olhar para fora da janela. A sombra oscilante das árvores brilhavam nas filigranas da janela. Ó Senhor, orei. Por favor, não deixes que eles me ataquem todos de uma só vez. Por favor, que venha um de cada vez. Nem bem acabava de murmurar essas palavras quando ouvi uma batida na porta. A criada do andar térreo entrou e entregou-me um pacote. Isso acabara de ser entregue, ela disse. A nossa querida irmã, no dia do seu aniversário. Estava assinado Ben e Mary Old. Apertei-a contra o peito, agradecendo a Deus amigos tão bons. Abri-a então e meus olhos caíram numa página em que estas palavras pareciam se destacar. Eu os espalharei para longe. Naquele instante, o significado dessa palavra era-me um mistério.